A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de estar aqui falando uma palavra com vocês, aqui no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a seguir. 3 versículos apenas. Eu quero trazer uma mensagem de fé, uma mensagem para o teu coração, uma mensagem que lhe dará, creio, a fé, a esperança, o amor e tudo aquilo que somente a palavra de Deus ela é capaz de dar. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor Jesus, o qual deixou a sua palavra escrita, ele sendo o verbo, a palavra encarnada, ele é totalmente suficiente para trazer à nossa vida, ao nosso viver, a existência daquilo que é da sua vontade, que é boa, pois que os pensamentos dele são sempre para o nosso bem e para nos dar paz, como está escrito em Jeremias. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Somente estes versículos. Aqui nós podemos compreender que Moisés, ou seja, quem for que tenha escrito o livro de Gênesis, ele estava bem preocupado em trazer o entendimento da época e ao nosso entendimento hoje. Claro, porque a palavra do Senhor ela é viva e ela não se renova. O que se renova são as misericórdias do Senhor na nossa vida todo o dia, a cada manhã. Mas nós observamos que Moisés, ele está querendo enfatizar que tudo que existe, os céus e a terra, teve um início, teve um princípio, teve um começo. Eles nem sempre estevem aqui, né? Eles foram criados e existe um Criador. Nós podemos entrar mais profundo dentro desta palavra, porque somente neste versículo se pode fazer uma extensa observação, uma extensa ministração, administração desta palavra. Mas o que nos chama a atenção é que logo no segundo versículo, esta terra que já havia sido criada por Deus, está escrito no livro de Isaías, que Deus ele não criou a terra para ser desabitada, mas ele criou para ser habitada. Ele criou em perfeita, em plena estado. Quando nós observamos no segundo versículo, nós vemos já que houve algo, aconteceu algo, e a terra tornou-se sem forma e vazia, ou a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face das multidões das águas. Terrom significa o abismo, a multidão das águas, porque a terra estava em volta de água, havia somente o elemento água, coberto de trevas no início. As águas primordiais. Mas como é que isso ocorreu? Como que o céu sendo criado e a terra, no primeiro versículo, já no segundo versículo, nós vemos que a terra agora ela se tornou sem forma e vazia, agora ela também está coberta por um abismo de água, e estas águas estão cobertas de trevas, mas o Espírito de Deus estava se movendo, tremulando, pairando por sobre a face destas águas. Nós vemos que aconteceu algo primeiramente no céu. Nós vemos que no céu houve uma rebelião, onde no livro de Isaías, Hillel ben Shachar, né? Hillel ben Shachar é um nome que na Vulgata Latina ali é trazido por Lúcifer, né? Aquele que é o portador da luz, né? Na língua de Isaías, quando ele escreve Hillel ben Shachar, né? Aquele que é o iluminado, que porta a luz, né? O filho da alva. Então o que nós vamos vendo é que houve uma rebelião onde aquele aquele querubim, né, aquele guardião das coisas santas, das coisas sagradas, aquele que tinha uma responsabilidade sobre outros seres criados por Deus, angelicais no céu, né, que está escrito também no livro de Ezequiel, ali no seu capítulo de número 28, se não me falha a memória, em Isaías capítulo 14. Mas o que nós vamos observar é que houve uma rebelião, onde Deus viu
ali que, claro, aquele texto não se refere primeiramente, diretamente à pessoa de Satã, né? A pessoa do opositor, né? Qual nós chamamos de Satanás, né? Ou de Lúcifer. Mas ali estava se referindo sim ao rei de Tiro, mas só que quando nós vamos nos aprofundando, vendo que também pode ser interpretado de dupla forma e faz totalmente sentido, né? Porque o contexto disto também não é homem. Então, quando nós vamos nos aprofundando dentro das escrituras sagradas, nós vamos percebendo que houve algo nos céus e que este ser, ele olha para o trono de ele olha para o trono do poderoso, como está escrito, e diz: subirei ao mais alto das alturas, acima das estrelas de Deus, e estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Ele, a Deus, ao poderoso. Então existia um Ele que tinha um trono. Existia um trono preparado para Ele. Existia um trono de exaltação para um poderoso, para o poderoso. E Satanás, ele queria, Satã, antes não era chamado de Satã, mas ele queria subir ao mais alto das estrelas, isto é, ele queria ser semelhante ao poderoso, ele queria também se assentar no trono, ele queria também algo além daquilo do qual ele já foi criado, ele tinha uma função, ele queria ali não somente fazer com que todos adorassem ao Criador, mas também agora ele queria trazer a adoração para si. E está escrito que então ele quer ser semelhante ao Criador. Quando Deus então, ele pensa, eu vou criar o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança, e ele vai criar o ser humano. E agora o ser humano, ele vai ser feito. Mas só que antes Satanás, ele está com este pensamento porque ele não foi criado nem à imagem e nem à semelhança de Deus. Por isso ele tem um ódio tremendo da nossa vida, do ser humano. Principalmente daquele e daquela que reconhece a imagem do Deus invisível, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, sendo o Filho de Deus, se fez filho do homem, ser humano, habitou entre os homens. E então, ali, fez com que o caráter de Deus, o nome de Deus, fosse apregoado no meio dos seres viventes, para que todos conhecessem o caráter de seu Deus e Pai. Então, quando nós observamos na Bíblia Sagrada que ali aquele ser, aquele queruba, aquele querubim, aquele guardião das coisas sagradas que estava no céu, aquele que estava envolvido com o culto de adoração a Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele quer ali de certa forma também a semelhança, ela está ligada com o fato de que quando Deus ele ordena ao homem Adão no início, ou seja, aos seres humanos, que tudo lhe seja sujeito. Então aqui também está ligado a um certo tipo de poder e autoridade. E aquele ser, ele está olhando para este poder e para esta autoridade no sentido de ser semelhante a Deus, e agora ele não está satisfeito como ele fora criado. Agora ele quer poder, ele quer honra, ele quer glória para si, ele quer o louvor, ele quer a adoração para si, porque ele quer subir acima ainda das estrelas de Deus, porque ele, se comparando a outros anjos, ainda assim ele era menor. Porém, ainda ele queria ser maior ainda do que eles e ser semelhante a Deus nesse sentido. Então ele estava também atraindo para si a honra e a glória destes que estavam ali para adorar a Deus. Quando então nós observamos que Deus, já no seu pensamento criador, ele já está projetando ali a criação do homem. Por quê? Porque ele estava reservando um trono de exaltação para o seu filho no céu. E quando agora Deus ele vai criar o homem, ele vai criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Agora ele vai trazer a Adão sobre a face da terra. Porém, antes, a Bíblia fala que Satã, que Helel ben Shachar, ele fora criado perfeito até o dia em que se encontrou iniquidade no seu coração, a rebelião, a iniquidade. Quando então ele conseguiu
ali trazer consigo uma terça parte dos anjos de Deus, ali em aonde que eles foram expulsos do céu. Então, a Bíblia Sagrada diz que eles foram lançados no abismo, eles foram lançados nas multidões destas águas, em outras esferas também do mundo espiritual. Eles também foram lançados em Tártaros, eles também foram lançados, né, no abismo, eles foram lançados em outros lugares, inclusive até mesmo, né, em lugares como o que nós podemos hoje chamar de planetas, né, conforme está escrito também no livro dos profetas, né, está aprisionado algum desses anjos ali. Então, o que nós podemos observar é que na palavra, pela palavra do Senhor, quando eles vêm aqui em direção à terra, quando eles são lançados, como está escrito, como caístes do céu, ó estrela da alva, estrela da manhã, é tu que debilitava as nações. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala ali no sentido figurado também, apontando para este ser que causou uma destruição, uma devastação aqui na terra, numa terra primária, a qual o Senhor já havia criado perfeitamente. Então, houve uma desolação, uma destruição. Então, quando aqui começa a ser o aprisionamento, a prisão do inimigo, de seus anjos, e quando então a Bíblia ela vem falar então que o Espírito de Deus agora está pairando por sobre a face das águas, está se movendo sobre a face das águas, porque estas águas agora elas são as águas de um abismo, elas são umas águas da destruição, do caos, do vazio, do nada. Então a Bíblia ela também está fazendo uma referência ao estado da vida do homem, como o homem é. O homem ele é comparado à terra. O homem é comparado, a Bíblia nos diz no livro do pregador Salomão, que o homem ele foi criado perfeito, mas ele se corrompeu. Então, quando Deus ele também cria a terra, então quando ali acontece algo pela influência da queda e da rebelião de Satanás e seus anjos, quando então ocasiona uma destruição aqui neste mundo, a Bíblia ela está fazendo comparação com a culpa da antiga serpente, o dragão, Satanás, que também enganando a Eva, ali fez com que os seres humanos e a sua descendência viessem a estar debaixo ali de um poder, debaixo do poder das trevas. Então, quando diz a Bíblia que a terra está sem forma, a terra está vazia, isso também faz uma referência a quando o homem, quando a mulher, ainda quando que criança, ele ainda na sua inocência, ele vai passar pela sua fase da consciência, e na consciência ele observa que agora ele é um pecador, ele começa a pecar, ele começa a se rebelar, ele começa a desobedecer. Então diz a palavra do Senhor que o salário do pecado é a morte, a primeira morte, a morte espiritual. Então a partir dali há um desligamento espiritual entre aquela criança, entre aquele adolescente, cujo consciência agora conheceu o bem e o mal, conheceu o pecado. Agora diz a palavra de Deus que a vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquele homem, daquela mulher vai se tornando sem forma e vazia. Por quê? Porque agora a glória de Deus se apartou daquela pessoa. Ali, a partir daquele momento, então, a vida daquela pessoa começa a ficar vazia. Ela começa agora a perder a visão espiritual da inocência. E agora ela precisa de um salvador para a sua alma, para o seu espírito que agora está morto, porque se desconectou da glória de Deus. Como está escrito que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, diz a palavra do Senhor que a terra antes estando sem forma e vazia, diz então que reflete na vida do homem, reflete na vida da mulher, da qual fora criado por Deus. Então nós podemos observar que quando ali o homem e a mulher agora, ele vai tentar preencher a sua vida com o mundo, ele vai tentar preencher a sua vida com as coisas deste mundo. A Bíblia ela também fala que Satanás é o príncipe do ar, ele é a potestade dos ares, é os principados e as potestades dominadores das regiões celestiais
dominadores do século e da era presente, os quais conduzem o mundo a um cursor neste mundo, o príncipe das trevas. Ele conduz o mundo todo, ele domina o mundo todo à sua vontade. Ele conduz, ele domina o mundo todo ao seu querer. É ele quem está presente nas modas, é ele quem está presente na tecnologia, é ele quem está presente em ideologias, ele que está presente em diversas culturas, ele está presente de diversas formas para enganar o mundo, para ir juntamente com ele para a destruição eterna, para o lago de fogo, para a condenação eterna. Mas a Bíblia Sagrada ela nos diz que o Espírito de Deus ele pairava por sobre a face daquelas águas que estavam ali se tremulando. É ele quem agitava ali aquelas águas, ali tornando-as propícias para a vida que seria manifestada por Deus naquela região, naquela terra. Da mesma forma, as nações elas se agitam, as nações estão cobertas de trevas, as nações elas não reconhecem a luz de Deus e elas estão cobertas de trevas. Interessante é que a palavra diz então que a Bíblia ela fala que a palavra do homem é como ribeiros de rios de águas que descem. Mas a palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor, ela é como rios de água viva, a qual torna dentro do homem uma fonte para saltar para cima para a vida eterna. Então diz a palavra do Senhor que as águas que correm do trono de Deus, ela também são referente à palavra que sai da boca de Deus. Então diz a palavra do Senhor que quando o Espírito de Deus ele está pairando por sobre a face das águas, ele está tentando encontrar um espaço, ele está tentando encontrar aquele espaço vazio, porque a terra está sem forma e vazia, para que ele possa preencher e para que ele possa trabalhar de forma sobrenatural. Até então, quando Deus ele acha um lugar, ele acha um momento, ele acha o tempo oportuno, ele vê ali o lugar e o espaço, e então ele diz que haja luz, e a luz vem à existência, eliminando ali todas as trevas. Desta mesma forma, foi quando Deus ele enviou o seu Filho, quando no tempo exato, ali diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus no capítulo 1, porque antes Deus falou por intermédio dos teus servos e profeta, mas agora ele enviando ao seu Filho, a qual ele despojou todos os principados e potestades, o qual ele também ali se despojou ali de toda a sua glória, de todo o seu poderio, da onisciência, da onipotência, da onipresença, de tudo o que ele era e de tudo o que ele tinha. Ele se fez um ser humano como eu e você, e ele padeceu aqui durante 33 anos e meio, ali a sua vida. Ele foi totalmente sacrificial para Deus, ele não teve pecado, ele se consagrou, ele se separou, ele se santificou a Deus ali todos os dias da sua vida, e ele não teve sequer um pecado, e ele foi humildemente sendo ali abnegado, sujeito à vontade de Deus, de maneira que ele foi ali crucificado numa morte dolorosa, numa morte horrível, numa morte, uma das piores mortes que pode se acontecer, uma morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira sobre todos os nomes, a fim de que todo aquele que confessar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é de natureza divina, assim também aquele que confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e está à direita do poder de Deus, o qual também é sumo sacerdote para ali fazer intercessão pela minha e pela tua vida, oferecendo não sangue de bode, não sangue de cabra, não sangue de animais que para nada aproveita, que nem mesmo serve para purificar o pecado, senão para separar determinados utensílios do templo da época antiga. Porém, diz a palavra do Senhor, quanto mais agora um sumo sacerdote perfeito à direita de Deus, o qual entra diante da presença de Deus e oferece o seu próprio sangue puro, perfeito e santo para expiar os pecados de toda uma vez, por toda vez. Uma só vez ele ofereceu o seu sangue para sempre, para que todos aqueles que creem, para que todos aqueles que confessem que Jesus Cristo, ele veio em carne, ele padeceu pela minha e pela tua vida, para que todos aqueles que creem, que confessem que Jesus Cristo, ele veio e ele padeceu
para que eu e você não viesse a padecer. Ele sofreu a ira de Deus sobre si, para que eu e você não viesse a sofrer a ira de Deus no lago de fogo, no inferno. Porque todos pecaram, porque todos nós pecávamos, porque todos nós estávamos em pecado e estávamos indo para o lago de fogo juntamente com Satanás e os seus anjos. Mas ele então se manifestou por amor à humanidade. Ele se manifestou para fazer com que o seu sangue viesse a surtir o efeito sobre a minha e sobre a tua vida. Para isso foi necessário ele se fazer carne, foi necessário ele, por intermédio da palavra de Deus dita ao seu tempo certo, quando então Deus promete para Eva dizendo: olha, da sua semente sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, quando nós observamos que no tempo certo vem Jesus, que no tempo certo ele faz o sacrifício ao seu Deus e Pai por nós, quando então esta luz raia entre os gentios, como está escrito no livro do profeta Isaías, dizendo ali que entre os gentios a luz iria brilhar, que entre os gentios a luz de Deus poderoso, Criador, iria brilhar sobre a face da terra, para que nós não andássemos mais em trevas. Então nós observamos que aquelas águas que estavam cobertas de trevas, aquelas águas chamadas de Terrom, aquelas águas chamadas de abismo, é a mesma condição da nossa vida. Nós estávamos indo para o abismo, nós estávamos indo em direção à mesma condenação a qual Satanás, a qual os anjos estavam indo. Mas então o Espírito de Deus, ele sendo mandado pelo intermédio do sacrifício perfeito e santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele agora, quando é aceito o sacrifício no céu, Jesus ele sobe ao Pai, ele é levado por uma gloriosa nuvem que o encobre, e quando ele está subindo, conforme o livro de Salmo de número 24, os anjos estão observando o Cristo subindo, os anjos estão observando um homem subindo com muita glória, e ele ali então perguntam uns para os outros: mas quem é este Rei da Glória? E ali então o Senhor dos Exércitos fala: olha, abre os portais celestiais, porque vai entrar o Rei da Glória. E eles estão contemplando um ser glorioso, ele está subindo, eles estão perguntando uns para os outros: mas quem é este Rei da Glória? E ele diz: é o Senhor dos Exércitos, é Jeová dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, quando nós vemos que Jesus Cristo ele se apresenta diante de Deus, e agora, antes mesmo de subir, ele diz: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, então ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém quanto em Samaria, quanto até também nos confins da terra. E então a palavra do Senhor nos diz no Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, quando ali os 120 estão reunidos na presença do Senhor no cenáculo, quando eles estão buscando ali durante 10 dias após ali os 40 dias as quais Cristo ficou após a ressurreição aparecendo para eles aqui na terra. Então, quando ele é assunto ao céu, 10 dias eles estão buscando a presença do Senhor, quando então, ali no cumprindo-se um dia de Pentecoste, no dia 50, ali após a Páscoa, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando eles estão reunidos ali num só propósito, eles todos estão ali numa comunhão muito íntima, eles estão ali procurando ali só por um objetivo: a presença do Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus para um testemunho, para certificar ali do martírio de Cristo. Então, a palavra de Deus nos diz então, ali que ouve-se ali um som do céu, e um vento veemente e impetuoso invade a casa, e ali foram vistas línguas como que repartidas de fogo sobre a vida de cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Este mesmo Espírito de Deus que estava pairando por sobre a face das águas, este mesmo Espírito de Deus que estava lá no início da criação, ali para fazer novamente uma nova criação. É isso mesmo, ele quer fazer você uma pessoa nova, ele quer fazer você uma pessoa o qual resplandecerá a luz do Senhor. Ele quer fazer você de uma terra nova. Ele quer agora trabalhar na sua vida, no seu viver. Agora as águas para o abismo não. Agora é águas de vida e de vida eterna. É fontes de água viva. Agora a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que o Espírito de Deus estava tremulando por sobre a face das águas, estava pairando por sobre a face das águas que estavam cobertas de treva, e no dizer do Senhor, no falar do Senhor, no pronunciar do Senhor, que haja luz, então houve luz. A luz veio à existência, naquelas trevas, todas aquelas trevas se dissipou. Diz então a palavra do Senhor que aquelas trevas
ela representa a ignorância, ela representa a falta do conhecimento de Deus, aquelas trevas representam a falta do conhecimento que faz com que o homem tema a Deus, que o homem respeite a Deus, que o homem reconheça a grandeza de Deus, que o homem não simplesmente com os lábios, mas com as suas atitudes, agora ele mude no temor do Senhor que é interno, que é algo de dentro, uma reverência, um temor, uma adoração, não simplesmente de lábios, mas com as suas atitudes, com as nossas atitudes. Então diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus, ele estava pairando por sobre a face das águas e agora ele consegue encontrar um espaço. Agora ele vai tornar aquela terra que estava vazia numa terra cheia. Agora ele vai tornar aquela terra que estava sem um propósito, em algo de um propósito de vida. Agora aquela terra que estava coberta de trevas, agora ela vai estar coberta da glória de Deus, assim como os serafins estão clamando nos céus, uns virados para os outros. Ali no livro de Isaías, no capítulo de número 6, os quais eles dizem: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Diz ali no livro de Isaías, no capítulo de número 6, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melochol Haaretz Kevodó, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então diz aqui, ele está refletindo em algo que um dia vai acontecer nesta terra, quando o Cristo Jesus, ele vier dos céus com muito poder e glória, e ele exterminar ali os exércitos da besta, do anticristo, do falso profeta, o qual ele também tornará a terra num lugar de vida abundante para se viver, o qual a Bíblia no livro de Isaías fala que a terra se encherá do conhecimento de Deus, a terra se encherá também da glória de Deus, então haverá abundância de viveres, então os homens hão de viver muito mais, terão longevidade de vida, então ali as crianças, elas brincarão com seres venenosos, com áspides, com escorpiões, e nenhum mal se fará, nenhum mal terá ou dará dano algum sobre o monte santo do Senhor, sobre o reino do Senhor. Então, o que nós podemos observar é que a luz do Senhor, ela está na pessoa de Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de João, capítulo 1, quando diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo veio a ser criado por meio da palavra, e sem ela nada do que foi feito se fez. E na palavra estava a vida é a luz dos homens. Então a vida, ela está na palavra, a vida, ela está ali na pessoa de Jesus Cristo, que veio a se tornar carne. E esta vida, esta palavra é ela que vai mover, que vai trabalhar no meu e no teu viver, no meu e no teu coração, se eu e você der lugar para esta palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela está aqui dizendo que Deus disse: haja luz. Ele quer trazer luz para você. Talvez você tenha vivido sem muitas vezes compreender circunstâncias da vida. Talvez você tenha sentido-se muito vazio e tenha tentado encher este vazio, preencher este vazio com coisas desta vida, com coisas que eu diga que muitas das vezes simplesmente somente tendem a aumentar, a fazer com que infle mais estes desejos. A Bíblia, ela fala que esta natureza humana comum, animalesca, ela precisa ser mortificada. Os efeitos para o pecado no nosso corpo, ele precisa ser mortificado. E isto só acontece quando nós entregamos a nossa vida, a qual Cristo foi sendo crucificado no madeiro, sendo crucificado em nosso lugar. Ali, quando nós aceitamos a vida que Cristo ele tem para nós, ali nós é quem somos crucificados com ele no madeiro. Então, a vida dele passa para nós e ele trabalha nesse sentido na minha e na tua vida. Diz a palavra do Senhor que a vida é a luz dos homens, e a vida resplandece em meio às trevas. Ele quer te dar uma vida, mas ele não quer te dar uma vida com uma luz própria. Ele não quer te dar uma vida simplesmente para que você seja uma pessoa religiosamente, seja uma pessoa que
tenha as suas crenças, que tenha o seu modo de viver e que acredite nisso e que viva por isto e que simplesmente olhe para a sua própria salvação, para a sua própria autoajuda, para a solução dos seus problemas e siga a sua vida. Não. Ele quer transformar você num instrumento, ele quer transformar você numa candeia, ele quer transformar você em um luzeiro, em uma lâmpada, cuja luz é o Cristo Jesus, cuja glória e honra é do nome dele. Ele quer transformar você, ele quer transformar a minha vida num utensílio qual resplandecerá a luz, o entendimento da vida do Cristo. Ele quer fazer com que a honra e a glória que pertencem e que são inerentes somente a ele sejam na minha e na tua vida um motivo para que outras pessoas também glorifiquem a Deus que estás no céu, que merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, esta é uma mensagem que eu gostaria de estar trazendo, né, para algumas pessoas que eu senti de estar trazendo, amém? Todos nós já conhecemos, né, a mensagem da salvação, né? Mas alguns ainda não conhecem mais profundamente as riquezas do conhecimento contido na Bíblia Sagrada, dos quais nos ilumina o entendimento. A Bíblia, ela fala que a fé salvífica, inclusive, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas deve ser ouvido e entendido. E o Senhor, Ele está abrindo o meu e o teu entendimento hoje nas Sagradas Escrituras, para que nós, juntos, possamos credibilizar a esta palavra, a este entendimento, incutir no meu e no teu coração estas palavras de vida, porque elas trabalharão no meu e no teu entendimento, na minha e na tua alma, no meu e no teu desejo, no meu e no teu espírito, no meu e no teu ânimo, na minha e na tua direção, para que nós sejamos conduzidos por ela. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Eu agradeço por estes minutos, que Deus possa continuamente estar enriquecendo a sua vida com todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor os abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Amém.